Amém. Aleluia. Quantos lembram o que foi falado no domingo passado? Amém. Às vezes eu faço essas pegadinhas com você, né? Eu sei que não é tão fácil lembrar, até porque muitas coisas foram ditas. Mas nós queremos avançar no mesmo propósito, na mesma visão que nós temos trazido já. Eu não sei se você lembra, mas nós temos falado sobre conquistar a excelência. Amém ou não? Amém? Nós vimos o que Paulo fez e como ele estava andando para conquistar as excelências de Cristo, que são essas excelências, a coisa principal na nossa vida. O seu dinheiro não é o principal, nada nessa vida é o principal. O principal da nossa vida é conquistar as excelências de Cristo. Paulo, falando sobre isso, ele disse: eu considero tudo perda pelas excelências do conhecimento de Cristo. Amém? Então, nós começamos falando sobre essas questões da excelência e vimos que Paulo, ele tinha visões, ele tinha uma visão de Deus para a vida dele, ele tinha uma visão geral do plano de Deus, desde a eternidade. Você lembra disso? Amém. Eu vou sempre trazer isso à memória, para que nós possamos pegar o andar, né? O caminhar onde nós estamos. Nós vimos que o plano de Deus com relação ao homem, ele pensou o homem antes da criação, ele foi o pensamento de Deus o homem. Então nós entendemos que Deus criou todas as coisas para que o homem pudesse ter o seu lugar, né, ter a sua morada. Mas na verdade o plano de Deus transcendia, né, transcende esse mundo. Não foi um plano B de Deus nos levar para a glória, de Deus nos levar para o céu. Na verdade, Deus já tinha tudo planejado, desde a criação até a glorificação do homem. Amém? Então, Deus criou o homem para que ele pudesse ser glorificado. Deus é glorificado através do homem, mas você lembra que eu mostrei para você na palavra, que Deus criou o homem porque ele decidiu ter filhos. Amém? Deus decidiu ter filhos. Deus, Trino, Pai, Filho e Espírito Santo, disse: façamos o homem à nossa imagem e conforme a nossa semelhança. Amém? Domine ele. Então, aquele ato criativo, né? Aquele ato daquele momento de criação, como eu já falei, Deus não faz as coisas de repente porque deu uma vontade. Não, Deus, ele pensa, e quando ele pensa, ele já tem o fim. Ele sabe o fim desde o começo, não é? E o fim do homem é a glorificação. Amém? Deus nos chamou para participarmos da sua glória. Amém? Eu sei que pode ser que a gente esteja falando de algo muito grande, mas eu quero dizer para você, se acostume logo com isso. Amém? Se acostuma, irmãos, com esse negócio desse plano de Deus, que é glória para o homem, porque essa é a realidade. Amém? Então nós vimos que Deus criou o homem com a intenção de levá-lo para o nível dele. Eu ia dizer na aula passada, né? No culto passado, nós vimos isso. Nós vimos que Deus fez, e o homem e o diabo também perderam o propósito. Primeiro o diabo, depois o homem, né? O diabo atrapalhou o homem no plano que Deus tinha. Não atrapalhou Deus. Amém? Porque os planos de Deus não serão frustrados. Amém? O homem foi que perdeu, não foi Deus. Então, quando Deus criou o homem, ele deu o livre arbítrio. Isso dói no coração de algumas pessoas, né? Falar de livre arbítrio. Mas Deus criou o homem livre. Amém? Deus criou o homem livre, porque Deus é livre. Amém?
Deus é livre, então ele deu liberdade ao homem. Como ele poderia ter alguém, à sua imagem e semelhança, que não fosse livre? Sei que algumas pessoas dizem que os crentes são presos, aprisionados, né? Mas é só porque não conhece o negócio, né? Se conhecesse o negócio, ia entender o que é a verdadeira liberdade. A liberdade dos filhos de Deus, não é? Então a gente pode ver que há um plano geral de Deus a respeito do homem, da humanidade. Esse plano geral finda-se, né? E não é o fim, eu diria que é o começo. Finda-se nesse plano que a gente conhece, o plano físico, e depois a gente vai para a eternidade, corpos incorruptíveis e conhecimento pleno de Deus, vendo Ele face a face. Né? Esse plano vai avançar pelas eternidades, e eu não sei até que ponto ainda aumenta conhecimento em nós, mas ali Deus Ele tem o fim daquilo que Ele planejou. O homem na glória. E na verdade, eu vou dizer algo que eu falei, mas vou dizer agora nesse gancho. Você sabia que Deus já tem o homem na glória? Amém? Na verdade, Deus, ele é tão sábio. O diabo não consegue perscrutar a sabedoria de Deus. E nós precisamos crescer na graça e no conhecimento para podermos entender essas coisas. Deus já tem o homem na glória. Jesus é o homem na glória. Amém? É importante nós entendermos isso, porque nós temos que ver como Deus vê. Amém? Nós temos que ver o homem como Deus vê o homem. Quando Deus olha para nós, Ele não vê mais esse Rubênio natural, esse homem. Não, Ele vê Jesus. Ele vê Jesus em mim, Ele vê Cristo em mim. Eu vou te dizer algo, irmãos. À medida que você tem de Deus, isso é forte. À medida que você tem de Deus, entenda isso. Eu quero que você seja bem paciente comigo hoje. À medida que você tem de Deus, é a medida em que Cristo está desenvolvido em você. Você entendeu isso? Não, você entende do que eu estou falando? Porque a gente vê pessoas e pessoas, sim ou não? Crentes e crentes. Verdade ou mentira? Tem um crente tal e o outro crente, né? Paulo disse assim, e vocês são carnais. Pronto. Entendeu? Eu estou falando, existe crente e crente. Você lembra que eu falei sobre medidas, né? Existem medidas de excelência, não é? Então Paulo, ele disse, eu deixei tudo, larguei tudo por causa da excelência do conhecimento de Cristo. Então, existem crentes e crentes. E o que diferencia um crente do outro crente? É Cristo formado nele. Amém? O quanto o crente tem de poder, entenda isso, eu estou falando de poder de orar e esse tipo de coisa não, eu estou falando de poder real. Poder real é conhecimento de Deus. É conhecer a vontade de Deus. Porque eu estou falando nesse sentido, porque existe uma coisa chamada dom. Amém? E o dom espiritual, ele é dado independentemente da medida. Você está entendendo? Dons espirituais, a palavra já fala, que é um dom, né, uma graça de Deus, e ela é dada na medida em que você busca o dom. Paulo disse, buscar com zelo os melhores dons, não é? Mas, por exemplo, eu conheço pessoas que assim que nasceram de novo, já nasceram com algum dom. Nasceram de novo, né? Eles logo começaram a operar num dom. Um dom de profecia, um dom de cura, um dom de milagres. Quantos já viram isso? Amém? Então, existe a questão do dom. Mas existe uma coisa, irmãos, além do dom. Amém? Existe algo que vai além do dom.
é quando você não precisa do dom para operar as coisas que Deus opera. Amém? Eu estou falando de um andar. Eu estou falando de um crescer. Eu estou falando de um desenvolver. Amém? Porque às vezes a gente fala de poder, né? de coisas acontecendo e as pessoas associam apenas com dom. Mas existe algo além do dom, irmãos. Amém? Eu tenho plena consciência, irmãos, que um cristão amadurecido no conhecimento, e eu tenho provas históricas disso, né? Provas reais, provas físicas, que eu digo no sentido de homens que ainda estão vivos, que você olha para eles, e às vezes até a Mona Lisa vê algum deles assim, eu assistindo, e ela diz, ele é o quê? Ele é profeta, ele é pastor, ele é evangelista, ele é o quê? Eu digo, ele é um crente que conhece Deus. Irmãos, o crente que cresceu, que conhece Deus, que sabe, que tem Cristo formado nele, irmãos, você não vai saber o que ele é. Porque o homem espiritual discerne bem todas as coisas, mas ele não é discernido por ninguém. Então, ele se move como profeta na hora que não tem profeta. Se o profeta é medroso, tem o homem espiritual ali. Ele se move como pastor, ele se move como evangelista. Pessoas são salvas quando ele fala. Pessoas são doentes e ele ora. E não é necessário um dom de cura, ele ora porque ele conhece e Cristo habita nele. E Cristo nele faz. Não é à toa, irmãos, que a Bíblia diz o mistério que estava oculto dos séculos e das gerações, o qual foi revelado. Qual é? Cristo em nós, a esperança da glória. Não são dons em nós, é Cristo em nós, a esperança da glória. Os dons passarão, Cristo nunca passará. Amém? E na verdade, a gente tem um problema de pensar essas coisas, e a gente precisa meditar nisso. Precisa crescer nesse conhecimento para a gente avançar também, e avançar do modo correto. Amém? Quando você tem a visão correta, você vai pensar correto. Quando você pensa correto, você fala correto. Quando você fala correto, vai acontecer correto. Amém? Porque você é o que você pensa e fala. Amém? Você é o que você pensa e fala. Quantas pessoas, irmãos, estão perdidas aí por causa de pensar errado? Quantos dons maravilhosos. Dons para a igreja. Não estou falando dons espirituais. Estou falando pessoas que são dons para a igreja. Perdidos porque não têm visão. Não pensam correto. Não entendem e se perdem. Amém? Mas o homem que conhece a Deus, ele vai aumentando a medida de Cristo nele mesmo. E é isso que nós devemos fazer. Se nós entendemos o plano, se nós entendemos todo o projeto de Deus, essas coisas vão ficar mais fáceis. A nossa fé não será abalada. Nós não vamos depender de circunstâncias. Nós não vamos depender de uma profecia. Nós não vamos depender de uma oração de outra pessoa. Amém? Então, é necessário nós termos essa visão. Eu comecei a falar sobre isso, né? 2 domingos, falando um pouco sobre a visão geral de Deus para a humanidade. Por que para a humanidade, pastor? Porque é o plano de Deus que todos sejam salvos. Amém? Deus não predestinou uns para a glória e os outros para o inferno. Amém? Por isso que eu falo o plano geral, o plano de Deus para a humanidade. Porque nós temos ouvido muita gente falando besteira dentro da igreja. Porque não conhecem Deus e não sabem o que é o amor. E você viu, e você sabe, que o plano de Deus é que o plano de Deus era ter homens semelhantes a Ele, que iam refletir o amor dele, que iam expressar o amor, porque Deus é amor. E se você expressa a Deus, você expressa amor. Amém?
Pastor, como é que eu sei que eu estou aumentando Cristo em mim? Entenda isso, né? Como eu estou falando aqui. Como é que eu sei que eu estou aumentando em glória? Aumentando, eu estou crescendo em glória. Duas coisas aumentam na tua vida e você percebe. A primeira delas é amor. Amém? E a segunda é a fé. Amém? É a fé e o amor que aumentam rapidamente. Você se torna convicto de uma convicção que nada abala. Você passa a compreender o amor de Deus. E eu vou logo vacinar você. O amor de Deus não é o amor que os homens pensam que é. Nós precisamos conhecer o amor de Deus. Amém? Conhecer o amor de Deus. Conhecer o amor de Deus. Que não é igual ao amor do homem. E nem é igual esse amor que se propaga por aí. Amém? Você pode olhar como Jesus se movia, você vai compreender como o amor se move. Amém? Aleluia. Amém? Eu estou falando isso porque existem concepções, existem ideias preconcebidas sobre amor, e são ideias erradas, não são bíblicas. Amém? Não são ideias bíblicas. E as pessoas normalmente ou vão para um extremo ou para o outro. Ou partem para um extremo ou partem para o outro extremo com relação ao amor. Mas é necessário que nós conheçamos o amor de Deus. Então, quando você está crescendo, você aumenta em amor, você aumenta em fé. E, na verdade, o amor aumenta quase tudo com ele. Não é verdade? Então, se você está crescendo em amor, você está desenvolvendo de glória em glória. Porque Deus é amor. Amém? Então, nós temos que avançar e conhecer um pouco mais. Como eu falei para você, as visões, elas acabam se aglutinando, né? A visão geral de Deus para a humanidade não pegou toda a humanidade, porque nem todos creram, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, aqueles que são chamados e são chamados filhos de Deus, os que nasceram não da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas nasceram de Deus, eles avançam nesse conhecimento. Não é simplesmente uma questão de salvação, fui salvo, aleluia, glória a Deus. Amém. Não é uma questão, eu fui salvo do inferno. Não é. A questão é, eu tenho que crescer na salvação. A Bíblia diz, desenvolvei a vossa salvação. Amém? Então, esses que nasceram de novo, precisam estar crescendo. Você não está aqui para cumprir um ritual religioso. Você não está aqui, irmãos, simplesmente para um desencargo de consciência vou dizer assim, encobrir, ou o momento do perdão dos seus pecados, porque hoje é ceia, e então eu vou cear, Não, irmãos. Você está aqui para conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor. Amém? Mas a palavra que nós ministramos, ela é uma base para esse conhecimento, mas ela não é tudo. Amém? Você não vai crescer simplesmente pela exposição da palavra. Alguém está querendo me barrar? Você não vai crescer simplesmente por estar exposto à palavra. Amém? Existe uma posição de receber a palavra com mansidão. Amém? Por que eu estou falando isso? Por causa da posição religiosa que muitos adotam, irmãos. Muitos adotam posição religiosa. Fui para a igreja, vou para a igreja. E pronto. E quando chegam aqui, perdem tudo. Amém? Lembra que o semeador saiu a semear. E uma parte da semente caiu na beira do caminho, outra caiu nas pedras, outros nos espinhos e assim por diante. E além dessas, a que caiu na boa terra produziu 30, 60 e 100 níveis de excelência. Embora você escute a mesma palavra, você pode ser um que produz apenas 30. Mas o que Deus quer? Que nós produzamos 60.
100 e crescendo. Amém? Crescendo. Sempre aumentando. Amém? Então não adota uma posição religiosa, um posicionamento religioso. É normal, por um tempo, você ter essa dependência dos ministros, da oração do ministro, mas é necessário que você cresça. É imprescindível que você estude a palavra, você mesmo aprenda. Mas além dessa questão da palavra, tem a questão de você entender o corpo de Cristo, que é uma outra fase que nós vamos falar. Compreender a visão de Deus para a igreja. A tua vida nunca mais será a mesma, se você compreender qual é a visão de Deus para a igreja. E como eu já lhe dei a dica, você pode ler o livro de Efésios, a carta aos Efésios, é o plano de Deus para a igreja. Você ora e diz, Senhor, eu quero entender. Porque nem todos, lendo a letra, vão entender, tem que ter revelação do Espírito. Amém? Então nós vamos avançar, como eu estava falando. E nós vamos, como eu falei que as visões se aglutinam, nós vamos avançar no plano de Deus para a humanidade. E vamos falar, nós ouvimos e aprendemos como Deus pensou e fez, como Deus agiu e expôs para nós o plano dele, a visão dele, o propósito dele. Qual é o propósito de Deus mesmo para o homem? A glória. Deus queria levar o homem para a glória. Esse era o propósito. Deus queria filhos. Deus desejou ter filhos, à sua imagem e semelhança. Então, ele pensou em mim. Amém? Diga, ele pensou em mim. Amém, e eu vou. E eu vou. Eu vou para a glória. Amém? Eu vou alcançar a glorificação. E Deus queria que toda a humanidade alcançasse isso. Que privilégio nosso, irmãos. Amém. Às vezes a gente se acha pequeno. Às vezes tem uma confusão mental. Algumas pessoas são altamente confusas mentalmente. Às vezes há batalhas espirituais, a coisa na mente, irmãos. Terrível o peso. Mas lembre-se. Você vai para a glória. E não é uma questão do lugar. Eu não estou falando de vai para a glória no lugar, não. Você vai chegar na glória. Você vai chegar à glória de Deus. Porque nós somos transformados de glória em glória. Amém. Firma o teu pensamento nisso. Paulo disse aos Colossenses, já que vocês morreram com Cristo e ressuscitaram, pensa nas coisas do alto. Amém? Onde a vossa vida está escondida com Cristo, em Deus. Você está seguro. Confiando em nosso Deus e no seu eterno amor, não seremos abalados. Não seremos abalados. Aleluia. Eu não sei o que pode te deixar apreensivo, nervoso, medroso, mas eu sei o que pode te deixar forte. É essa convicção. Deus está com você. Deus está com você. Aleluia. Deus é muito bom. Irmãos, eu estou tendo uma percepção e eu vou ver você forte. Eu vou ver pessoas se levantando inabaláveis. Aleluia. Inabaláveis. Aleluia. O pecado não dominando mais. A miséria sendo chutada. A doença fugindo do seu corpo. Você não tendo mais medo. O médico vai dar um diagnóstico. Você vai dizer, ha, ha, ha. Ele pode dar o diagnóstico que ele der. Você não vai ser abalado. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Abra em 1 Coríntios, no capítulo 15.
Aleluia. Vamos ler o versículo 45. E agora nós vamos ver a nossa parte, o que nos cabe nesse propósito de Deus, né? Vimos de cima para baixo, vamos tentar ver de baixo para cima. Amém? Como nós somos impactados e influenciados por essa visão, eu poderia dizer dessa maneira. Como essa visão geral de Deus move e impacta a minha vida. Como essa visão geral de Deus impactou e moveu a tua vida. Você nasceu de novo. Você foi alcançado por esse plano eterno. Você entrou nesse propósito eterno. Como eu já citei, a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Nós nascemos de novo, somos novas criaturas e estamos no propósito. Como disse Paulo, não somos dos que se perdem. Amém? Mas daqueles que avançam. Não somos dos que retrocedem, mas dos que avançam. Amém? Diz assim: pois assim está escrito, o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão, porém, é espírito vivificante. Mas não é primeiro o espiritual, e sim o natural. Depois, o espiritual. O primeiro homem formado da terra é terreno. O segundo homem é do céu. Como foi o primeiro homem, o terreno, tais são também os demais homens terrenos. E como é o homem celestial, tais também os celestiais. E, assim como trouxemos a imagem do que é terreno, devemos trazer também a imagem do que é celestial. Amém? Começando daqui, eu quero que você entenda. Existem duas espécies de homem na Terra. Amém? Existem duas raças na Terra. Uma raça em Adão e uma raça em Jesus. O primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O segundo Adão, o segundo homem, espírito vivificante. Você entender isso vai mudar todas as suas concepções e entendimentos da Bíblia. Isso foi o que abriu de forma mais forte o meu entendimento da palavra de Deus. É o entender a diferença entre o homem que é o espírito e o homem que é o almático. O homem em Adão e o homem em Cristo. É uma diferença tremenda. São dois seres completamente diferentes. E nós precisamos ter essa compreensão, porque muitas vezes nós fazemos uma grande confusão. Nós misturamos as essências. Nós somos os homens segundo o celestial. Nós não vamos ser. João diz que tal como ele é. Tal como ele é. Somos nós aqui nesse mundo. Não seremos, somos. Amém? Então nós precisamos compreender que para Deus existe uma diferença muito grande entre o homem natural e a mente natural e o homem espiritual e a mente do espírito. Amém? Toda a Bíblia, todo o Novo Testamento, em todo ele, você vai ver que Paulo faz essa diferença. Lá em 1 Coríntios 2, ele faz essa diferença. Em Romanos, no capítulo 8, ele faz essa diferença. No capítulo 7, ele faz a diferença. No capítulo 6, ele faz a diferença entre o homem natural e o homem espiritual. Eu poderia ler isso tudo aqui para você, mas nós não temos tempo. Amém?
Mas, por exemplo, no capítulo 6, ele diz: fomos sepultados com ele no batismo pela morte. Né? Mais ou menos assim? No batismo. E fomos ressuscitados. Ou seja, quem morreu? Alguém morreu nesse negócio. Você está entendendo ou não? Lá em Colossenses ele fala a mesma coisa. Ele está dizendo que alguém morreu com Cristo. Amém. Aí você diz, foi os meus pecados. Não, irmãos, ele está dizendo, morreu. Alguém morreu, ele está dizendo, nós morremos juntamente com Cristo. Amém? No capítulo 7 ele vai falar que nós devemos andar em novidade de espírito. No 6 ele fala que nós devemos andar em novidade de vida. No 7 ele fala que devemos andar em novidade de espírito. Ele vai falar daquele homem dependente da lei, de um conhecimento natural. E alguns dizem que é a realidade do crente, mas não é. No 8 ele já começa, como eu gosto de falar, né, quebrando tudo. Ele diz, portanto, agora já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, os quais não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. E aí ele vai avançar nisso. E ele vai dizer, a mente da carne dá para a morte, a mente do Espírito dá para a vida e paz. E ele vai dizer, então, se vocês foram vivificados em Cristo, e ele vai avançar nisso. Amém. Então você vê isso repetidamente, reiteradamente. Lá em Efésios, estando nós mortos em nossos delitos e pecados, ele nos vivificou juntamente com Cristo. Amém? Então, aquela coisa de morrer no batismo, não é simplesmente, irmãos, lavar os pecados. Não é que você entra ali e lava o teu pecado e sai uma pessoa sem pecado porque o pecado ficou ali. Não é isso. O batismo é meramente uma figura do que aconteceu espiritualmente. Amém? E espiritualmente falando, alguém foi sepultado. Você está entendendo? Isso vai fazer toda a diferença. Porque quem sai daquele batismo é uma nova criatura. Quem sai daquela, vou dizer, água, entre aspas aqui, quem sai daquele batismo é o homem espiritual. É o segundo. Amém? O primeiro morre e vem o segundo. Ele está falando sobre isso aqui. Primeiro o natural, depois o espiritual. Amém? O primeiro homem, Adão, fica morto quando nós nascemos de novo. Amém? Então nós precisamos compreender que essa nova vida, e eu quero ler algo aqui para você, como eu falei para você, ele está em todo canto, essa verdade está em todo canto. Se eu abrir aqui em Colossenses, no capítulo 3, por exemplo, Colossenses capítulo 3. Ele diz no versículo 7. Ora, nessas mesmas coisas andastes vós também no outro tempo, quando vivieis nela. Quando vivieis nelas. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isto: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Não mintais uns aos outros, uma vez que, leia aí por favor, uma vez que vos despistes do velho homem,
com os seus feitos, e vos revestistes de quê? Do novo homem. Amém? Vos revestistes do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Amém? Quando Paulo fala em 2 Coríntios 5,17, assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é, irmãos, é algo muito sério. É algo muito forte. É uma nova criação. Ele está falando de criação, é um novo tipo. E enquanto nós não tivermos consciência de que em Cristo nós morremos, e isso está em figura no Antigo Testamento, a coisa que eu acho mais linda na Bíblia é isso, que tudo que é falado no Novo Testamento está lá em figura no Antigo Testamento. Nós cantamos aqui para ver tua face, para amar tua face, para beijar tua face, não é? É o acesso direto a Deus. Quem tem? Esse homem. O homem espiritual tem esse acesso direto. Mas se você olhar na antiga aliança, havia o templo, havia lá o tabernáculo ou o templo, e aquele lugar onde se manifestava a presença de Deus, tinha uma grande cortina, que era chamado véu, e aquele véu impedia que o homem penetrasse na presença de Deus, entrasse na presença de Deus. Mas quando Cristo morreu, a Bíblia diz que aquele véu foi rasgado do templo, não é verdade? Aleluia. Mas se você for para Hebreus, você vai ver que ele abriu um novo e vivo caminho para nós pelo véu, isto é, pela sua carne. Porque aquele véu era só uma figura da carne sendo rasgada. Você está entendendo? O que impedia o homem de estar na presença de Deus, para até beijar sua face, como nós cantamos, era essa natureza caída. Era esse velho homem. Amém? O que tirava o teu acesso, aleluia, o que impedia você, era essa natureza antiga. Aleluia. É complicado falar isso, irmãos. Porque muitos ficam presos devido à condenação. Sabe, a condenação do pecado impedindo pessoas de ver a face, de amar a face e de beijar a face. Para entender isso é muita coisa. Portanto, agora já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Você não precisa viver uma vida distante da presença. Você não precisa viver uma vida pesada. Aleluia. Você foi livre. O véu se rasgou. A carne, você morreu. A parte que te impedia, morreu. Veja que Paulo está falando para os irmãos e ele diz: despojai-vos igualmente. Tinha umas coisas aqui acontecendo. Os colossenses ainda estavam com algumas coisas, levando algumas coisas do velho homem. Amém? Mas você percebe condenação aqui? Nesse texto? Eu não percebo condenação. Mas existe um convite. Venha. Despoje-se. Solte essas coisas. Deus não está te condenando. Deus não está impedindo você de desfrutar o melhor dele. Ele está convidando você. Ele está te convidando.
despoje-se, revista-se desse novo homem, que se refaz para o conhecimento. Sabe, irmãos, muitos crentes fracos, crentes parados, impedidos de avançar. E eu não sei por que permitir isso. Você é livre. Você é livre, irmãos. Você é livre para avançar. Você pode abrir a sua boca. Você pode mudar a tua vida. Não, pastor, Deus vai mudar a minha vida. Não, é você que muda. Deus já fez. Deus já te mostrou o plano. Deus já te deu a visão. Deus já te falou o que é necessário. Crescer, avançar no conhecimento. Isso vai mudar e transformar toda e qualquer situação da tua vida. Porque você é uma nova criatura. Porque Deus decidiu ter você com Ele. Não foi você. Não fomos nós. Foi Ele que decidiu. Ele nos amou primeiro. Ele fez todas as coisas. Sabe, irmãos, Cristo, Jesus pegou tudo o que era da velha natureza. Todo pecado, toda maldição, toda doença, toda miséria, tudo aquilo que entrou no mundo por causa do pecado, foi colocado sobre ele. Tudo aquilo foi colocado nele. Nós não podemos carregar isso. Nós não podemos levar nada. Amém. Mas só quando você entende plenamente essa nova criação, quando você avança no entendimento, porque, irmãos, tudo é pela fé. Tudo é pela fé. A tua fé precisa mover dentro de você. E aí nós temos os toques do Espírito em toda a Bíblia. Fé é no Espírito. Jesus disse: se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, que é o Espírito, mas crer que se fará aquilo que diz, tudo o que disser lhe será feito. Então, esse texto, irmãos, traz uma realidade do mover de Deus na nossa vida e do nosso mover em Deus. Porque muita gente é impedido de andar em fé pelas dúvidas que a mente traz. Será que Deus quer me curar? Será que vai dar certo dessa vez? Será que Deus quer a minha prosperidade? Você está entendendo? E quando você entende que fé é no seu espírito, quando essas dúvidas vêm na mente, irmão, você só canta. Entendeu? Só canta. Porque o homem verdadeiramente é o espírito. Você verdadeiramente é o espírito. Mas você, irmãos, entenda isso, não é simplesmente um espírito lavado dos pecados. Você é uma nova espécie. A imagem daquele que o criou. É muita coisa, irmãos. Eu sou uma nova criação. Embora você esteja olhando para mim e você está vendo, entre aspas, todas as características do Adão, do primeiro Adão, na verdade, isso é apenas uma casca. Amém? Você pode se olhar no espelho, você pode até se achar feio, não é bom, mas você pode. Mas
Quando você entende que isso é só uma casca, irmãos. Amém. Isso aqui não é o verdadeiro você. Não é o verdadeiro eu que você está vendo aqui. Não no sentido espiritual. Porque nós somos outra criação por dentro. Eu não fui um homem que apenas tive o meu pecado lavado. Eu não fui apenas perdoado. Amém. Eu fui feito nova criação. Eu sou diferente, sim. Eu sou diferenciado, porque eu tenho coisas em mim que um homem natural não tem. É onde Paulo fala lá em 1 Coríntios 2. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus. Aquela palavra natural é o homem almático. É o homem da alma. É a alma vivente. Eu sei que você precisa fazer um exercício do conhecimento que você já tem dentro, para ter essas percepções por dentro. Mas isso vai mudar toda a tua vida. Isso vai mudar toda a tua vida. Porque se você é, e você é, amém, um homem espiritual, ele tem um novo estilo de vida. E Deus, na sua infinita sabedoria, capacitou esse homem com capacidades que ninguém tinha. Veja bem, irmãos, na antiga aliança, a gente pode ver a manifestação de todos os dons espirituais. Você vê palavra de sabedoria, você vê palavra de conhecimento, você vê discernimento de espírito, você vê milagres. Você não vê oração em línguas na antiga aliança. Pode ler. O Antigo Testamento, de Gênesis a Malaquias. Lá não há oração em línguas. Eu sei que a maioria já percebeu e já sabe disso, não é verdade? Mas, para você que não sabe, o motivo de não haver oração em línguas lá, e logicamente interpretação, porque se não tem as línguas não vai ter a interpretação das línguas. O motivo de não haver oração em línguas lá, aleluia, você sabe qual é? Agora você tem que saber. Era porque essa nova criação não existia. Amém? Aqueles homens, Abraão, Isaac, Moisés, Davi, poderosos, fizeram proezas, coisas maravilhosas, coisas tremendas, mas eles não desfrutaram dessa transformação em vida, desse ser uma nova criação em vida. Então, eles não podiam orar em línguas. Por quê? Porque a oração em línguas é uma oração que é do espírito humano. E só um espírito humano recriado pode orar em línguas. Você está entendendo isso? A oração em línguas é uma capacidade que apenas quem nasceu de novo tem. Ninguém que não nasceu de novo pode orar em línguas. Por quê? Porque é uma linguagem da nova criação. Quando o homem ora em línguas, o espírito dele está orando. É o espírito humano que está falando aquelas palavras. Eu sei, tem muita gente aqui, né, que vem de outras igrejas e pode dizer, é o Espírito Santo, pastor. Não, irmãos. Lá em Atos capítulo 2 diz que todos eles passaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo concedia que eles falassem. A inspiração é do Espírito Santo, mas o falar é do espírito humano. Você entende? Está entendendo isso? Então esse espírito, esse homem novo, essa nova criação, criado segundo Deus, de acordo com aquele que o criou, ele tem capacidades que o outro homem não tem.
Ele tem capacidades que você não sabe que tem. Se você anda muito no natural, você não vai desfrutar. Por isso é importante você compreender essa visão. Porque Deus não mudou o nosso exterior, o nosso corpo. Deus não transformou a nossa alma. Nós precisamos da palavra para nós transformarmos a nossa alma. Amém? Mas no Espírito nós somos novas criação. Amém? E ele está dizendo assim, deixa as coisas antigas. Por quê? Porque existe uma carga, um peso que nós trazemos. Sabe, irmãos, essas coisas tudo é carga em nós. Essas coisas velhas, elas são pesos em nós. Nós trazemos informações da velha criação. Nós fomos criados e estamos num mundo onde essa natureza está reinando. Amém? E ele está dizendo agora, despoje-se. Vá tirando os pesos. Sabe, irmãos? Vai tirando, vai soltando. Amém? Não fica agarrado a isso. Não fica agarrado à tua natureza. Não, mas eu fui criado dessa maneira. Eu sou dessa maneira. Eu não mudo. Não, irmãos, você não é assim. Você é diferente. Você é uma nova criação. Eu sei que a minha família toda é assim, pavio curto, pastor. A minha mãe brigava demais com meu pai e eu também sou assim. Não, você não é assim. Você foi criado, você vai ser renovado na imagem daquele que te criou. O último Adão é espírito vivificante. Paulo fala sobre isso também em Romanos, dizendo, se habita em vós o espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus, este mesmo espírito também vivificará o vosso corpo mortal. Amém? Então esse trabalho do espírito no interior, ele vai crescendo dentro de você, você vai desenvolvendo, e aí nós precisamos dar uma parada para você entender. Não é um desenvolvimento do você mesmo. Você entendeu isso? Quando eu falo de você entender a coisa do espírito humano, e você não pode cair no erro de pensar, aí eu vou desenvolver o meu espírito. Não é isso. Nós fomos recriados, feitos novas criaturas, espíritos novos, e vamos ser moldados no modelo de Cristo. Amém? São as apreensões de Cristo no meu espírito. Sabe, eu não vou prosperar e eu não vou ser próspero. Eu já sou próspero. Jesus é próspero em mim. Eu vejo, irmãos, às vezes eu fico me percebendo, assim, como se eu fosse tomado pela prosperidade de Jesus. Tomado. Às vezes eu ainda resisto um pouco, assim, eu dou uma resistida. Às vezes vem aquela coisa e eu quero segurar aquela prosperidade, sabe? Pensamentos mesquinhos, mundanos, naturais, adâmicos, caídos, diabólicos, malignos. Porque a Bíblia diz que o homem natural, a mente dele é maligna. A sabedoria deste mundo é maligna, é do diabo. Tiago fala sobre isso. A sabedoria deste mundo é maligna. Então muitas vezes vem esses pensamentos, mas irmãos, às vezes eu sou tomado. Amém? Não é você, a doutrina nos ajuda, ela abre nossa mente, mas você precisa estar com apreensões do Cristo. É Cristo sendo formado em você. Não é apenas o teu espírito. Eu não vou me tornar um Rubênio. Você está entendendo? Aleluia. Eu não vou me tornar
um espírito desenvolvido em mim mesmo. Eu tenho que permitir Cristo ser formado em mim. Paulo disse que sentia dores de parto pelos Gálatas, até que Cristo fosse formado neles. Você lembra disso? Ele disse, eu estou de novo sentindo dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Quantos sabem que os Gálatas eram nascidos de novo? Todo mundo sabe, eles já eram nascidos de novo. O que estava acontecendo? Partes de Cristo neles estava atrofiando. Você está entendendo? O bebê, ele tem que se formar perfeito, você entende? Quando a mulher concebe, ele já está ali, e ele chega um momento que ele está perfeito. E ele só vai crescer e desenvolver os órgãos. O que aconteceu com os Gálatas é que eles pararam de desenvolver Cristo neles. Ele tinha nascido de novo. Entenda o que eu vou dizer aqui. Amém? Não jogue pedras em mim, mas o que eu vou dizer? Cristo neles estava atrofiado. Estava paralítico. Está entendendo isso? E nós temos que crescer espiritualmente no molde de Cristo. É aí onde Paulo fala do negar-se a si mesmo, onde Jesus diz, negue-se a si mesmo. Porque agora, irmãos, nós somos homens espirituais, mas a nossa referência é Cristo para esse crescimento. Na verdade, tem uma música que estão cantando agora que eu nunca ouvi toda. Mas eu ouvi o começo. A Mona Lisa gosta muito de ouvir ela. Ela diz assim, nunca foi sobre nós. Não é assim? Nunca foi sobre nós. Como é que diz? Nunca foi sobre nós. Não, o que ela diz? Nunca foi sobre nós. Pois é, de Cristo. Ela está falando que nunca foi sobre nós. E verdadeiramente, irmãos, nós precisamos quebrar isso. Porque o homem em si mesmo, o homem em Adão, ele nada tem. E quando nós estamos em Cristo, o que nós temos que ter é Cristo. Amém? Aqui ele diz assim, ó, ainda no Colossenses 3, depois que no 10 ele diz, ó, e vos revestistes do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. No qual não pode haver grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre. Porém, Cristo é tudo. Cristo é tudo em todos. Você está entendendo? É Ele que é tudo em todos nós. Ele que enche tudo, irmãos. Tudo é Cristo e nós temos que ser em Cristo. E Cristo tem que ser em nós. Nunca foi sobre nós. Eu fico às vezes vendo alguns pregadores falando sobre a humanidade, né? Sobre o homem, como o homem é isso, como o homem é aquilo. Se nós estamos em Cristo, nós somos. Se Cristo está em nós e nós sendo formados em Cristo, nós somos. Amém. Mas, verdadeiramente, o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. Verdadeiramente. Mas o plano, propósito final de Deus é esse homem na glória. É um homem à imagem de Cristo. Eu e você, em Cristo. Porque se nós vamos em nós mesmos, é como eu falei daquela vez, construir uma Babel. São argumentos, e alguns deles, algumas vezes nós corremos o risco até de fazer a obra de Deus na nossa própria força. É quando fazemos coisas para Deus e não por Deus.
Amém. Mas dele, por ele e para ele são todas as coisas. Ele é antes de tudo. Ele é o alfa e ele é o ômega. De A a Z. Amém? Ele é tudo em todos. Corremos o risco de falhar nessa apreensão de Cristo. Nós temos que ler a Bíblia e pedir revelação, irmãos. Porque o próprio Paulo falava isso, Jesus falava sobre isso. Veja, Jesus falava muitas parábolas, não é verdade? E muitos homens iam para casa pensando que tinham entendido. Muitos pensavam que tinham entendido. Eles iam embora, tranquilos para casa. Mas os discípulos chegavam para Jesus e diziam: nós não entendemos, explica. Queremos a revelação. Amém? Queremos a revelação. Você está entendendo, irmãos? Então você pode estar me ouvindo aqui, você pode estar dizendo: esse pastor não fala coisa com coisa e não sei o quê. E você pode não estar entendendo nada, mas você tem que estar dizendo: Senhor, eu quero entender. Sabe, irmãos, quando eu ouço um ministro da palavra, eu não ouço apenas o que ele está falando. Eu digo para Deus: eu quero entender o que ele entendeu. Eu quero ter a compreensão do que ele viu. Eu não vou ficar apenas no que é dito, irmãos, porque o que é dito, muitas vezes, a gente não consegue passar. Jesus, ele era sem medida, e ele conseguia passar o que ele queria passar. Porém, ele falava em parábolas. E ele disse: para que aqueles que vejam, não vejam. Aqueles que veem, não vejam. Você está entendendo? Então, a sabedoria estava escondida por trás. Amém? E quando ele explicou algumas parábolas, nós temos a compreensão. Mas muitas ele não explicou. Então, por exemplo, o homem lê a Bíblia, e de fato, irmão, você pode ler a Bíblia e cair no engano que muitos têm caído, de dizer que Jesus era pobre. Você vai ver, e você pode dizer: não, ele nasceu num lugar, no meio de boi, no meio de não sei de quê, e o outro inventa outra história, ele disse: não tem onde reclinar a cabeça. E muitas coisas na palavra você pode ver dessa maneira e pensar que está entendendo. Você pode ler a palavra predestinados na Bíblia e você vai dizer: olha, está vendo? Deus escolheu uns para ser salvos, outros para não serem salvos. Se você não tiver revelação, você perde. Você vai ter uma compreensão humana, carnal da Bíblia. Você vai interpretar a Bíblia como qualquer um interpreta os livros do Paulo Coelho. Então você precisa compreender, ter as apreensões, desenvolver Cristo dentro de você, porque só quem interpreta a Bíblia é o autor da Bíblia. Aleluia! Aí os homens dizem: mas eu interpretei, eu juntei, eu fiz. Eu vi um pastor dizendo: eu passo 15 dias para preparar um sermão, e eu posso passar 15 segundos. Eu não estou dizendo que passo, mas posso passar. Porque de repente aquilo é jogado dentro de mim. Porque o autor da Bíblia me traz a revelação. E ele me dá o que eu vou falar. E ele diz assim: esse versículo e esse versículo. E minha mente fica correndo para lá e para cá com tanto versículo vindo. E aquela coisa. E eu descanso em Deus. E eu digo: calma. Vai dar certo. Então eu vou calminho, porque o Espírito Santo, é porque vem tanta informação de uma vez. Você está entendendo? Mas você pode ter uma compreensão mental da palavra. Amém? Você pode entender a palavra apenas por uma interpretação humana. Amém? E desse modo nós temos livros, milhares de livros, trazendo compreensões carnais.
humanas da palavra. Alguns dizem que os dons não são mais para o nosso tempo. Eu não sei se você sabe disso, mas você pode encher essa igreja de livros que falam que os dons cessaram. Que só quem falou em línguas foram os apóstolos, porque Deus queria marcar aquela geração e trazer uma mensagem, e pronto. E sabe o que ele fala de você? Que você fala em línguas porque você dá lugar a demônios. Diga misericórdia. Eles são nossos irmãos. E você pensava que seus irmãos eram todos legais. Mas você tem irmão que não tem pena de você, não. Você está entendendo, irmãos? Então nós temos brigas no meio acadêmico, teológico, porque arminianos e calvinistas, não, você é calvinista, não, você é arminiano, eu não quero conversa com você. Eu sou predestinado, você não é predestinado. Você está entendendo, irmão? Compreensões carnais, humanas da palavra. Amém? Eu não estudo Bíblia para fazer sermão. Eu leio minha Bíblia porque eu amo a minha Bíblia. Eu amo a palavra de Deus, eu amo o Senhor. Amém? É por isso que eu leio Bíblia. Eu leio Bíblia porque eu tenho prazer nessa palavra, Deus falando. Ela foi dada para nós, irmãos, para que nós nos alimentássemos. Amém? É o alimento do crente. Ela traz vida, ela traz força. Amém? Ela traz visão. Ela traz a vontade de Deus para mim. Amém? Então eu estou lendo minha Bíblia e de repente aquele texto se abre aos meus olhos. E eu posso ver coisas que muita gente não vê. E agora, irmãos, pode vir o maior teólogo do mundo, ele me mostrar na Bíblia, mas não adianta, porque o Espírito falou comigo. O Espírito falou, e quando o Espírito fala, irmãos, ninguém vai mudar. Ninguém muda essa convicção. Porque o Espírito falou. Eu estou falando, você está entendendo, eu estou falando para você. Eu não estou falando de mim. Eu estou falando que nós precisamos andar assim. Porque nós somos espirituais. Pedro não tinha faculdade de teologia. Amém? Você vai ver Pedro falando. Veja Paulo. Paulo era um homem que conhecia toda a Bíblia da sua época. Ele era capaz de citar. Ele cantava a Bíblia. No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas e disse Deus, haja luz e houve luz. Ele dizia a Bíblia. E ele sabia todas as interpretações também. Porque eles interpretavam a Bíblia. E eles tinham lá os livros de interpretação da Bíblia. Os livros que interpretavam o que a Bíblia dizia. E quando Paulo conheceu Jesus, quando ele nasceu de novo, ele disse, mas eu reputei todas essas coisas como perda, pela sublimidade do conhecimento de Cristo. Você vai ver Paulo falando, e toda vez que Paulo vai falar para alguém, ele disse, eu vi Jesus. Ele dizia, eu vi. Quiseram matar ele, os irmãos não aceitaram ele, mas ele disse, eu vi Jesus. Os judeus estão dizendo que eu sou um herético. Dizem que eu nem sou apóstolo, mas eu vi Jesus. Você está entendendo? Uma pessoa marcada, não por uma doutrina, mas por uma pessoa. Irmão, se você amar essa pessoa, ele disse, se alguém me amar, eu também o amarei. Mas ele não parou aí, ele disse, e me manifestarei a ele. Aleluia.
Se alguém me amar, eu também o amarei e me manifestarei a ele. Aleluia. Aleluia. Você ama o Senhor? Ele também ama você. Mas ele não apenas faz isso, ele se manifesta àqueles que ele ama. Efésios, eu vou começar a encerrar. Capítulo 4. Hoje eu não vou passar do horário tanto. Depois a gente continua. Efésios, capítulo 4. Versículo 17. Diz assim: Isto, portanto, digo e no Senhor testifico, que não mais andeis, como também andam os gentios, na vaidade do seu próprio pensamento, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus por causa da ignorância em que vivem pela dureza do seu coração, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução para com a avidez cometerem toda sorte de impureza. Mas não foi assim que aprendestes a Cristo. Amém? Eu sei que algumas versões falam diferente, mas no original, essa Bíblia segue ao pé da letra o original, e aqui ele diz assim: mas não foi assim que aprendestes a Cristo. Veja, ele não fala aprendestes de Cristo. Ele não fala aprendestes com Cristo. Ele fala aprender a Cristo. Você entende isso ou não? Você não vai aprender com ele, você vai aprender ele. Amém? Nós falamos muito de associação e do poder da associação. Quando você anda muito com uma pessoa, normalmente você vai pegar trejeitos e manias daquela pessoa, principalmente se você tem uma admiração por ela. Você vai pegar, no âmbito espiritual, você pega unções daquela pessoa. Não é verdade? E o que ele está falando aqui é isso. Aprender a Cristo é andar com ele e ir aprendendo como ele anda. Amém? Aprender como Cristo se move. É aprender ele. Não é aprender dele. Há uma grande diferença. Amém? Aleluia. E como isso é capaz? A nossa mente natural não consegue fazer essa dissecação. Porque a nossa mente é limitada, natural, mas nós somos espirituais. Você está entendendo? O que eu estou querendo te mostrar é que você não fica limitado à limitação do homem natural. Você é diferente. Ele disse, não ande como os gentios. Ele está separando nós deles. E ele está dizendo, você vai andar e vai aprender a Cristo, você vai crescer em Cristo, você vai deixar Cristo fixar-se em você. Isso é possível pelo Espírito. Isso começa compreendendo a sua compleição interior, como você é verdadeiramente, quem você é verdadeiramente. É impossível um crente entender isso e ele não ser batizado no Espírito Santo, não orar em línguas, não investir tempo em oração em línguas. Diga amém. Porque é verdade. A oração em línguas vai trazer para o teu espírito coisas do Espírito. Amém. As coisas do Espírito vão ser impregnadas. A Bíblia diz em 1 Coríntios 14, que o que ora em línguas fala mistério com Deus, ou fala segredos divinos.
Aquele que está falando em línguas está orando os segredos divinos, irmãos. Eu não sei como você está andando, se está andando como gentios, que só murmuram, que só maldizem, mas você precisa mudar. Você precisa estabelecer o novo conceito do homem espiritual. Você é uma nova criação. Diga, eu sou uma nova criação. Diga, eu sou um novo tipo de homem. Diga, eu sou uma raça diferente. Nós somos uma raça diferente, irmãos. Ah, pastor, mas se a gente orar em línguas, as pessoas vão nos criticar, elas não podem entender o céu. O homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura. Aí você diz, pastor, nós não podemos orar em línguas na igreja, porque as pessoas não vão entender. Exatamente. Estamos no caminho certo. Elas não vão entender. É bíblico, é o que a Bíblia diz. Porque eles não compreendem as coisas do Espírito. Mas eu não preciso agradar a eles. Eles precisam agradar a Deus. Eles precisam se render a Deus. Eles precisam se prostrar diante de Deus e dizer, eu sou um pecador. Eles precisam ter o temor de Deus e chegar no meio de gente que conhece Deus e se dobrar diante de Deus. Não, nós vamos mudar porque nós não temos que nada. Eles têm que se dobrar diante desse poder. Eles têm que reconhecer Deus. Eu não aceito alguém que não é batizado no Espírito Santo falar do meu batismo no Espírito Santo. Eu não aceito um teólogo que não passou por Atos 2 vir falar comigo de Bíblia mais na frente. Porque não passou de Atos 2. Eu sou batizado no Espírito Santo. Eu posso dizer como Paulo, eu vi o Senhor. Você está entendendo? Eu não vi ele, não vi. Mas eu posso dizer, eu fui batizado no Espírito Santo. Como é que alguém que não é batizado quer me regrar? Como alguém que não tem o Espírito quer estar orientando quem tem o Espírito? Não aceito. Não vale. Você está entendendo? Não seja parado, irmãos, por eles, porque eles já pararam. E o que eles estão tentando fazer é parar você. Aleluia. Você está aqui? Glória a Deus. Não foi assim que aprendestes a Cristo. Porque naquele dia do Pentecostes, Deus não se preocupou. Porque Deus não restringiu aquele batismo. Não, irmãos. Eles passaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito concedia. E naquele dia 3.000 almas se dobraram, depois daquele grande sinal. E você vai ver a saúde da igreja, como era. Se você estudar um pouco da história da igreja, você vai perceber que à medida que a igreja foi parando de orar em línguas, ela foi apostatando da fé. E as filosofias humanas entraram dentro da igreja. Entraram nos púlpitos. Entraram na Bíblia, na interpretação. Cheios de filosofia humana. Pedro não tinha filosofia. João não tinha filosofia. Eles conheceram Cristo. Paulo tinha filosofia. Paulo tinha teologia. Mas ele disse, eu considero tudo isso esterco. Por causa da excelência do conhecimento de Cristo. Não da doutrina de Cristo, mas ele disse por causa da excelência do conhecimento de Cristo. Cristo Jesus, o meu Senhor, sempre era a pessoa. Amém. Aleluia. Se é que de fato o tendes ouvido, e nele fostes instruídos, segundo é a verdade em Jesus. No sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano,
e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão ou santidade procedentes da verdade. Esse é o novo homem. Esse é você. Esse sou eu. Como é que eu sou? Como eu fui criado? À imagem e semelhança de Deus. Por que eu estou falando isso? Porque eu quero que você quebre aquela imagem de Adão, sendo criado à imagem e semelhança de Deus. Você está entendendo? Porque aquele Adão foi criado à imagem e semelhança de Deus, mas foi feito alma vivente, homem natural. O segundo Adão é espírito vivificante. E nós fomos recriados, ou criados segundo ele. E nós fomos criados de acordo a ele. Nós fomos criados em justiça e retidão, procedentes da verdade. E o nosso desenvolvimento é segundo esse Cristo, tendo as apreensões dele. Novas criaturas em Cristo Jesus. É o que nós somos. Nós só vamos entender a visão de Deus individual, para nós, individualmente, quando nós entendermos a plenitude dessa nova criação. De como nós fomos recriados em Cristo. O louvor pode vir e os diáconos. Nós só vamos entender plenamente isso quando nós entendermos que nós verdadeiramente somos novas criaturas. Adão foi criado segundo Deus, de acordo com Deus. Mas nós trazemos a essência do espiritual. Adão foi criado de uma forma natural, um corpo natural, um homem natural, uma alma vivente para habitar na terra. Nós fomos criados para habitar no céu. O homem celestial, nós somos essa imagem. Aleluia. Você quer a prova disso? Comece a orar em línguas. Você não pode orar em línguas no homem natural. Você só ora em línguas no Espírito. Eu queria convidar você agora a começar a orar em línguas, verdadeiramente. Coloque esse homem para trabalhar. Coloque esse homem verdadeiro para trabalhar. Deixa o Espírito te conceder as palavras. Ele já está aí dentro de você. O Espírito habita em você. Aleluia. O homem natural não pode fazer isso que você está fazendo. Aleluia. O homem natural não pode chegar nesse nível. Aleluia. Despojai-vos. 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 Não pense que você não pode. Você é nova criatura em Cristo Jesus. Você não precisa de imposição de mãos. Você precisa crer. O Espírito habita dentro de você. Você pode falar em línguas. Você pode ser batizado nessa noite se você não é batizado. Você não precisa de imposição de mãos. Renda-se a Ele. Renda-se ao Espírito. Diga: Senhor, eu quero. Toca no meu espírito. Me concede palavras. No dia de Pentecostes não houve imposição de mãos. Houve rendição. Houve entrega para esse Deus. Eles disseram: eis-nos aqui, Senhor. Oh, enche Espírito Santo. Reto cobrobobosado. Rubam robobobosante. Rede comambrande le cose. Riba mamatore che maramadore manavassire le manai. Rima mamatora mandareste che manamasso. Reba babassam rodo robosante le cai. Riba babassei. Seja cheio do Espírito. Seja cheio do Espírito. Renda-se a Ele. Renda-se ao Espírito. Despoje-se do velho homem. Despoje-se do velho homem. Não há condenação para você. Entra agora.
Entra nisso agora. Rompa agora. Determine no seu coração: eu vou romper com o velho homem. Eu vou largar o velho homem. Ele morreu e foi sepultado. Eu me levanto no Espírito. Eu me levanto no meu interior. Eu recebo o Espírito Santo. Eu recebo do Espírito Santo. Roto cobra babaxê. Riba babassoto robodasse. Reba da manaia sande. Riba da baixê. Ruto do comanaie. Reba babatora. Riba babasse. Oh, oh, Ramanamassande. Livre acesso você tem. Livre acesso à presença. Você é nova criatura. Oh, você pode ver a face. Remamamanai. Rababababashidere. Rodorobosso. Aleluia. Aleluia. Oh, Espírito Santo. Espírito da verdade. Rebabababachê. Oh, andando em renovação. Oh, vivificados pelo Espírito.